Caríssimos irmãos e irmãs, sejam louvados Jesus e Maria. Em nossa vida, nós somos chamados à convivência social desde o berço. Somos chamados à convivência com a família e amigos desde a infância, primeira infância, segunda infância. Nós somos chamados à convivência com pessoas já na adolescência, no colégio, nas escolas, depois na juventude, momento das escolhas, né? Depois na fase adulta, mais ainda. E nós somos impregnados, digamos assim, de fatores comunicativos, positivos e negativos que vêm do outro. O outro me estima ou desestima, o outro me eleva ou rebaixa, o outro me destrói ou eleva, não é? O outro me persegue ou me acolhe, o outro mancha minha reputação ou deixa minha reputação digna. Agora, tem um detalhe. O grande responsável pelas nossas comunicações e convivências somos nós. A grande força-tarefa é justamente eliminar de nós o que o outro colocou como sujeira sua, como sujeira pessoal dele. Então, aquela velha expressão, os meus problemas quem resolve sou eu, nesse aspecto está certo. Claro, precisamos da fraternidade, da convivência, da autoestima, nós precisamos da vida em comunidade, mas a limpeza, digamos assim, do nosso eu, quem faz somos nós. O outro manchou, sujou, jogou lixo no interior de minha alma, mas eu vou lá e tiro tudo. Eu vou lá e perdoo. Eu vou lá e restauro aquilo que foi demolido dentro de mim por causa do outro. Por quê? Porque, irmãos e irmãs, tem pessoas que são especialistas em demolir os outros. Por que eu falo tanto desse assunto? Porque eu trabalho com isso, eu trabalho com aconselhamento. No momento, são 2 ministérios que eu exerço: a pregação, por meio da internet, das rádios, e o aconselhamento mesmo que virtual. E 90% das pessoas que me procuram, o problema delas são mágoas, ressentimentos, ofensas, críticas, perseguições, traições, derrubadas mesmo. Olha, tem pessoas que têm o prazer de chegar para você e num olhar tiranizar você, destruir você. Sabe, aquelas pessoas que com um simples olhar, com uma mexida de olho, desfaz a sua alegria, o seu otimismo, a sua vontade até de cumprimentá-la. Existem pessoas tão empanadas pelo mal que a presença dela acaba, sendo um fenômeno contagiante, como um vírus, como uma pandemia, como uma gripe. Sim, existem pessoas, digamos assim, amaldiçoadas, que vivem ao nosso lado. Não precisamos consultar espíritas, não precisamos consultar teólogos, não precisamos consultar orações de libertação. A malignidade naquela pessoa está no sangue, digamos assim. Sabe? Nós somos pessoas chamadas a conviver com todos, mas nem todas as pessoas nós precisamos colocar dentro de nós. Nosso coração não é um resort, o nosso coração não é um condomínio fechado, não é uma casa de praia de repouso. Nós precisamos saber as pessoas que devem estar dentro de nossos corações e ali serem acolhidos, porque nós colocamos pessoas em nossas vidas pelas quais iremos pagar um grande preço, seja pela traição delas, decepção com elas, do que elas vão dizer mais tarde de nós, do que ouviram nossas confidências e irão tornar públicas. Mas sou eu que faço a limpeza, a higiene da minha alma. Sou eu que faço a limpeza do meu ser. Se a minha alma não está brilhando, a culpa é exclusivamente minha. Até alguém acusado de alguma coisa e está preso inocentemente, brilha nele a inocência dos fatos. Eu tenho uma amiga promotora de justiça, pessoa de Deus, de comunidade. Ela disse: irmão, eu sou obrigada a escrever e assinar a condenação daquele rapaz, daquela moça. Mas o senhor sabe o que é eu estar diante de uma pessoa que eu sei que é inocente? Tudo nela transluz, reflete Deus, inocência,
E aí eu mesma vou costurando entre um juiz e outro a libertação mais rápida daquela pessoa. Porque ela foi por ali por maldade de alguém especialista em praticar o mal, em denunciar, em processar, em criar falsas provas, puxar o tapete, não é? Então essa minha amiga promotora, ela diz, eu sinto no homem, na mulher, a inocência. Então já foi julgado, mas eu estou costurando a sua libertação. Achei isso tão digno, tão apostólico, divino, que existam pessoas envolvidas na justiça que pensam assim, não são de todo mal, não são todos os juízes que são corruptos, não são todos os delegados que são ruins, criminosos, malvados, né? Não são todos os policiais que praticam o mal. Eu já presenciei policiais chegarem numa briga e o policial acalmar a briga, conversar com as partes, assim, numa autoridade, num profetismo, e foram embora sem ninguém preso, sem ninguém batido, sem ninguém açoitado. Então sou eu que determino também os meus estados de culpabilidade. Às vezes a gente se pune tanto, eu não me perdoo por isso, olha a expressão. Isso se torna como o quê? Uma trave, um emblema, um carimbo. Eu não me perdoo por ter dito isso, por ter feito isso, não. As circunstâncias eram tais, os movimentos eram tais, a situação era tal. Hoje não faria, hoje não executaria. Outro dia, conversando com uma ex-mãe de santo, hoje católica praticante, graças a Deus, ela dizia, irmão, eu fiz tanto trabalho para tirar a vida de pessoas, para arruinar o emprego de tantas pessoas, acabar com casamentos, que eu mereço o último lugar no purgatório, mas eu tenho consciência que o céu não. Que bonito, não é? Admitir a própria culpa. Mas aí eu falei para ela, a misericórdia de Deus tem recurso infinito de salvação, segundo Jesus disse para Santa Faustina Kowalska. Nós já estamos próximos à hora da misericórdia, já pensando nisso. Jesus disse a Santa Faustina, eu tenho recursos inesgotáveis, infinitos para salvar uma alma. Não é que a gente vai deixar de rezar pelas pessoas, agora se deitar, botar as pernas para cima, não. Mas eu tenho calma, prudência, para não julgar, para não condenar o outro, porque Jesus mesmo disse a Santa Faustina do Diário, se você não crê no Diário, você não crê em Santa Faustina, se não crê em Santa Faustina, você não crê no processo de beatificação, se não crê no processo de beatificação e canonização, não crê na Igreja, no colégio apostólico, no poder que o Papa tem de ligar e desligar das chaves do reino do céu. Então Jesus disse a Faustina, está lá no Diário, eu tenho recursos infinitos para salvar uma alma. E a redenção, o sangue precioso. Mas nós temos que ter cuidado, né? Em cuidar do jardim interior, da portaria da nossa alma, não é? Do nosso claustro, que é o nosso coração, da nossa cela íntima, que é a nossa consciência, para nós não ficarmos apenas apedrejados pelos outros. Aquilo que eu disse aqui outro dia, não sei se você lembra, se você viver trancado dentro de um quarto, sem sair para nada, o povo ainda vai falar mal de você. As pessoas vão dizer que você está lá dentro com alguém ou fazendo alguma coisa de mal. Então, faça como Santa Teresinha. Eu sou o que Deus pensa de mim. E como São Paulo apóstolo, eu sou o que sou diante de Deus. Mas nós somos responsáveis por tirar a poeira, a cinzânia. Nós somos responsáveis pela higiene mental, corporal, espiritual. Nós somos responsáveis por nos deitar com a consciência limpa. Por isso que a igreja ensina há século, né? Nunca vá dormir sem o exame de consciência do dia. Procurando aquilo que eu preciso perdoar ou ser perdoado antes de dormir. Mas a limpeza interior quem faz sou eu. Tá certo, alguém jogou brasa sobre mim, mas sou eu que evito me queimar, né? Alguém
me massacrou com palavras, mas sou eu que vou varrendo o lixo dessas palavras para fora. Eu não vou engavetando, arquivando, guardando. Tem gente que diz assim, né? Eu nunca me esqueço que você disse comigo, foi no dia 12 de novembro de 72. Não, aí tem a misericórdia, não tem ministério de cura que dê jeito, né? A pessoa arquivou, perpetuou, imortalizou uma mágoa. Lembra até o dia. Ainda diz assim, eu estava sentado perto da porta, você estava com a calça com stop, ainda chega a esse detalhe. Então uma grande responsável é ela. Sofre porque quer. Se você se abraça com uma panela de pressão de quem é a culpa, é sua. A queimadura de 1º e 3º grau no JF, de quem é a culpa? Sua. Panela de pressão estava ali, no seu papel, de panela de pressão, e você foi lá e se abraçou. A mesma coisa quando a gente abraça mágoa, ressentimento, não é? Chateação dos outros, desprezo dos outros, piada dos outros, maltrato dos outros. Veja, a panela de pressão está pegando fogo. Tem pessoas que estão pegando fogo de ódio, de inveja, de boçalidade, de falta de amor, falta de caridade, falta de simpatia. Está pegando fogo de maldade intensa, porque elas são assim. Eu tinha um amigo, que agora não é mais, e a gente um dia conversando sobre morte. A essa época, minha mãezinha estava usufruindo de grande saúde. Eu disse, fulano, se a sua mãe morresse, e graças a Deus a mãe dele é viva até hoje, como é que você reagiria? E ele olhou para mim e disse, se minha mãe morresse, eu precisava só de 5 dias para esquecer que eu tinha mãe. Ah, mas eu saí dali, não foi nem quebrado não é? Foi moído mesmo. Eu morava numa cidade, num canto, que a única coisa de diversão que tinha era uma máquina de moer carne. Hoje não, é uma metrópole, né? Hoje é uma cidade evoluída. Mas eu saí dali como carne moída. Era meu irmão de pastoral, nós éramos juntos, coordenadores de grupo. E eu esperei 2 dias para ele pedir desculpa e dizer que estava brincando. Depois eu toquei no assunto, ele disse, sério, eu amo a minha mãe, mas não vou sofrer por ela, não. 5 dias esquece que eu tenho mãe, não. Aí já é demais. A pessoa se acha assim, não é personalidade altiva, forte, vigorosa, é um criminoso espiritual. Eu só preciso de 5 dias para esquecer que tive mãe. Isso é um criminoso espiritual. Entendeu? Isso é um crime hediondo da alma. Você dizer que precisa de 5 dias para esquecer que teve mãe. Que é coisa sagrada. A minha faz agora, em outubro, 6 anos. Lembro e choro todos os dias, até porque o eremitério é vizinho à casa dela fechada, onde está a minha biblioteca e a minha capela. Minha mãe era meu grande tesouro e é. Santo Agostinho dizia, a morte não tem o poder de separar as pessoas que se amam. Santo Agostinho dizia, ninguém morre quando permanece vivo no coração de alguém. Então hoje, minhas irmãs, meus irmãos, nessa nossa conversa diária, vamos soltar a panela de pressão que está nos queimando? Vamos deixar de lado a opinião dos outros, que acham de nós? Outro dia uma pessoa veio aqui em casa e disse, olha, o senhor arcebispo disse que detesta você. Mas é um direito dele. Ele tem tantas ovelhas, vai se preocupar comigo. Tanta gente importante na arquidiocese, tantas celebridades. Pois é, o senhor arcebispo disse que detesta você. Deus abençoe nosso arcebispo, dê vida, saúde, prosperidade no comando da igreja, mas isso não me ofende não. Sabe por quê? Eu nem tenho tempo para pensar nisso, com tanto trabalho pastoral, tantas pregações, tantas pessoas para ajudar. Mas eu sofro se eu permitir. E amo meu arcebispo do mesmo jeito. Quando eu encontro com ele, ele me abraça, ele me saúda. Outro dia eu me encontrei com ele numa missa, ele perguntou, você tem medo de mim, é? Você foge de mim? Se eu não, o senhor é meu pai. Como é que um filho foge do pai? Ele ficou parado. É, porque parece que você tem medo de mim. Tenho não, Dom José. Eu lhe amo.
Então você não permite uma informação dessa, ela para mim está no chão, né? Uma pessoa consagrada, pregador, ajudando a arquidiocese com o meu trabalho nesse aspecto. E uma pessoa chegar e dizer, o arcebispo disse que detesta você. Não, 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 não. Quem decide que se isso entra ou não sou eu. Ninguém causa em mim o que eu não permito. Consigo amar o arcebispo e respeitá-lo como tal, porque quem está contra o arcebispo está contra a igreja. Não é? O arcebispo tem direito de amar quem ele quiser. Agora, deixar que uma informação dessa me destrua por dentro, quem decide sou eu. E assim por toda a vida. Nem que essa notícia viesse do Papa Francisco, a quem eu amo assim sobremaneira, também não me abalaria. Né? Nós estamos na igreja não por homens, mas por Jesus. Agora, respeitamos os homens nos seus cargos dignatários eclesiásticos, porque sem isso também vira bagunça, né? Você não pode ser católico sem o Papa, você não pode ser católico sem o arcebispo, você não pode fundar a congregação. Outro dia vi na internet uma madre fundando um mosteiro imenso para o lado de Goiânia, por lá, aqueles trem ali, e um mosteiro imenso, os benfeitores ajudando, umas irmãs, não me recordo agora, mas o hábito era o véu azul e o hábito cinza, e ela dizendo que elas não aceitavam o Papa e nem aceitavam o bispo de lá de Goiânia. E eu disse, gente, como que esses católicos estão ajudando a construir esse mosteiro? Mosteiro do quê? Para quê? Em função do quê? E amado superior, entre aspas, dizendo, nós não precisamos da igreja. Nós precisamos de Cristo. Quem diz isso são evangélicos, ateus, né? Quem diz isso é o povo da maçonaria, da Umbanda, do Candomblé. Outro dia, conversando com uma pessoa que é do Candomblé, ele disse, nós não temos conceito de Deus. Deus para nós é um conjunto de orixás. Minha Nossa Senhora. Então lá em Goiânia estão construindo um mosteiro imenso, cheio de vocações de mocinhas. Vocês conseguem imaginar uma coisa? Para quê? As orações delas vão bater no teto da capela e cair. Que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Você estuda a história da igreja? Tiveram papas danadinhos, tiveram papas difíceis, mas os santos da época eram fiéis a ele. Não saía da boca deles uma reprovação. Saía exortações, exclamações, como Santa Catarina de Sena, que nós celebramos ontem. As suas cartas são cartas de fogo para trazer o Papa de volta para Roma. Então, para terminar, a higiene da alma, quem faz somos nós. Um grande abraço e as orações do irmão Emanuel Maria.